pessoal, uma boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa live Crenças Limitantes e a Autoconfiança. Muito bom estar aqui com vocês, começando aí no horário. Tive que fazer aqui a transmissão também no Instagram. Então, uma boa noite também para o pessoal do Instagram. Quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Vocês me dão um alô. Pessoal que vai chegando, já faz aquele sinal de que está vivo. E vou falar que essa live aqui é especial, é um aquecimento para o nosso evento aí, Adeus Timidez. E para quem ficar aí nessa live vai ter um prêmio. Eu vou falar como que você pode ganhar esse prêmio, beleza? Então, antes de falar mais sobre esse prêmio, quero saber como é que vocês estão. O som tá me ouvindo bem? Tá chegando legal? Tiago Brandini, boa noite, seja bem-vindo. Lucas, Denise Ramiro, uma boa expectativa, legal. O prêmio, então esse prêmio que você vai concorrer vai ser uma psicoterapia que você vai ter comigo gratuita, tá? Uma psicoterapia em um mês. E é claro, para você concorrer a essa psicoterapia, você vai ter que realizar alguns critérios. Então, vai ter alguns critérios para que você possa concorrer a essa psicoterapia comigo, em grupo. Tá? Durante um mês você vai estar comigo. Então, quais são os critérios? Então, claro, você vai ter que acompanhar a live de hoje. Eu vou falar um código durante a live, provavelmente no meio da live. E no meio da live você vai pegar esse código e vai enviar no meu direct, no Instagram, esse código para saber que você pegou esse código. Então, no Instagram, se você não me segue lá no Instagram, me segue, @Alberto_Josmar. Então, é fácil de encontrar. Outros critérios. Essa live vai ter que ter pelo menos uns 500 comentários. 500 comentários e pelo menos aí umas 1000 visualizações. Ou seja, então tem que compartilhar essa live. Então compartilhe com seu amigo, com algum parente ou com alguma pessoa que necessite desse conhecimento. Então você vai estar concorrendo a essa vaga e eu vou sortear, então quer dizer, eu vou dar uma semana para que esses critérios sejam preenchidos. Ok? Então, semana que vem, no evento Adeus Timidez, eu vou fazer esse sorteio. E é claro, você tem que estar presente. Ok? Então, vou selecionar provavelmente umas 2 pessoas. Certo? Então, você vai fazer terapia comigo durante um mês aí. Uma vez a cada semana. Certo? Pessoal, fazendo aí essa primeira apresentação. Se você está vindo aqui pela primeira vez, eu sou o psicólogo Alberto Josmar e esse canal é um canal para trazer conhecimento e informação para que você vença a sua timidez, vença a sua ansiedade social, a sua fobia social, para que você comece a interagir, se comunicar com as pessoas, sem medo, sem ansiedade, onde você possa desenvolver as suas habilidades sociais. Beleza? Então, se você não é inscrita no canal, o Scooby até quer dar um tchauzinho aqui, né, Scooby?
Dá tchau pro povo lá. Scooby sempre tá aqui nas lives. Eu sempre deixo ele aqui, né, no chão aí. Se você não é inscrito, se inscreva. Só não pode fazer bagunça, hein? Se inscreva no canal, deixa seu like. Alberto, deixa seu comentário. Eu não sei o que falar. Então, bate palminha. Deixa o sinal aí de foguinho. E vamos aí interagir. Eu gosto de interagir com as pessoas. Não gosto de estar falando, de falar sozinho. Falando um pouco sobre esse evento que nós vamos... Deixa eu beber um pouco aqui de água. Esse evento que nós vamos ter semana que vem. Então, esse aqui é só um aquecimento. Evento Adeus Timidez é para que realmente você possa superar a sua timidez de uma vez por todas. Então, nesse evento eu vou falar sobre os 4 pilares para que você possa desenvolver a sua autoconfiança e vencer a timidez. Como que você pode potencializar e desenvolver a sua autoconfiança. Então vai ser um evento, vai começar às 19 horas, semana que vem. Também vai ter prêmios, vai ter surpresa, vai ter material didático, e-books. Então fizemos aí algo bem legal para você. Se você quer se inscrever nesse evento, então tem o link aí embaixo. Você pode se inscrever entrando no grupo de WhatsApp, onde por lá que você vai receber os materiais, tá? O e-book. Se você não tiver lá, você não vai receber. Então, por isso que eu sugiro aí que você entre no grupo do WhatsApp para você receber lá os materiais e também receber as notificações. E também eu tenho aí certo? Então, dessa forma aí você vai poder participar também do programa, do evento. Meu amigo, então dito isso, vocês estão me ouvindo bem? Então vamos lá para nossa aula de hoje. Superar as crenças limitantes. O que é isso? Primeira coisa, né? Eu falo porque eu também tive essa experiência. As coisas que eu trago aqui são coisas que eu vivi, que eu experimentei, coisas que eu vivenciei. Então, era uma pessoa que eu tinha muitas crenças, e essas crenças realmente me limitavam muito a minha vida social. Eu tinha grandes sonhos, casar, eu tinha desejo de namorar, casar, constituir uma família, sonho de poder ter um trabalho, de ter essa independência financeira, de poder ter a minha casa, poder viajar. Enfim, é sonhos de qualquer outra pessoa, né? De qualquer jovem. E hoje, graças a Deus, eu realizei esses meus sonhos, né? Hoje, realizei todos esses meus sonhos. E hoje, claro, eu tenho outros. Quando você realiza seus sonhos, você começa a ter outros objetivos, outras metas. E é isso que eu fiz hoje. Hoje eu tenho outros objetivos, outras metas. Então, como que seria a sua vida se você não tivesse timidez? Você já parou para pensar? Se você tivesse as suas habilidades sociais desenvolvidas, se você não tivesse ansiedade, como que seria a sua vida? Você poder namorar, você tá afim daquela pessoa, né? Tanto homem como mulher. Você poder se relacionar com essa pessoa, casar, constituir família. Quantas pessoas têm esse desejo, esse sonho? Arrumar um trabalho, poder progredir na carreira.
Às vezes a pessoa quer trabalhar, mas não consegue nem passar na entrevista de emprego, porque a timidez impede. A pessoa não consegue desenvolver o seu potencial. A pessoa não quer estudar, quer fazer uma faculdade, mas como que a pessoa vai fazer faculdade? Se tem lá 50, 70 pessoas numa sala, e na escola, na faculdade, a pessoa tem que fazer seminário, tem que fazer apresentação de trabalhos. Como que a pessoa vai fazer se a pessoa é tímida? Mas, meu amigo, as oportunidades, todos nós temos oportunidades. Isso que eu estou fazendo aqui é uma oportunidade, né? Faço as lives todas as terças-feiras. Todas as terças-feiras eu estou aqui. A gente procura passar exercício, ver como que você aplica esse exercício na semana, tirando dúvidas, podendo aconselhar alguma questão vocês, entendeu? Então, a pessoa, ela não pode reclamar que não tem oportunidades, porque quando eu tinha fobia social, 25 anos atrás, eu não tinha isso. E então você tem isso, tem as lives, vamos ter o nosso evento semana que vem, depois disso nós vamos ter o nosso programa, que se você quiser aprofundar, intensificar mais esse exercício que nós vamos passar, então você pode entrar no nosso programa. Então, por que eu faço isso? Por que eu faço essas lives? Por que eu faço esse sorteio da terapia? Porque, na verdade, você precisa de um incentivo. Todos os dias eu recebo e-mail, eu faço entrevista com as pessoas, eu faço sessão terapêutica, e às vezes a pessoa precisa só quebrar, né, essas crenças, corrigir os pensamentos negativos. Ao modificar essas crenças, que a pessoa começa a ter resultado, ela começa a ter resultados positivos. Então, eu faço isso para incentivar você, meu amigo. Então, eu incentivo porque eu acredito em você. Então, você pode sim superar essa timidez, superar essa fobia. Mas não é só eu que tenho que acreditar em você, você também tem que acreditar. Não é só eu. Então você tem que agarrar essas oportunidades que aparecem aí na sua vida, como essa. Vocês aí estão... O pessoal está chegando. Pessoal aí também do Instagram, estão me escutando bem, dá um sinal, porque em alguns momentos... Então, depois aí nós vamos comentar, vamos falar um pouco aí sobre os comentários do povo, beleza? Então, quer deixar algum comentário, já fala aí no post aí, beleza? Bom, então, feita essa introdução, vamos aí... Ai, caraca, não pode me arranhar não, filho. Vai sentar lá, senão... vai lá. Bom, vamos entrar no nosso assunto de hoje. Crenças limitantes e a autoconfiança. Então, opa... É hoje que ele não vai... Vai lá, filho. Crenças limitantes. E vamos falar a primeira delas. Então, claro, nós temos aí... Fica aqui paradinho, ó. Então, a primeira delas, vamos falar dos pensamentos negativos. Então, quais são... Por que eu falo muito dos pensamentos negativos? Porque é a técnica que a gente trabalha com relação à ansiedade social, à timidez. É a
através da técnica cognitiva. Então, por isso que nós temos que trazer essa crença. Por isso que nós vamos abordar essa crença. Pensamentos negativos. Quais são as consequências, os efeitos dessa crença na nossa vida? Primeira delas, quando a pessoa tem muito desses pensamentos, a gente chama pensamentos disfuncionais ou pensamentos negativos. Eu chamo pensamentos disfuncionais negativos, são os pensamentos fracos, certo? E as consequências, os efeitos são diversos na nossa vida. Então, a primeira delas, a pessoa pode ter uma situação neutra ou uma situação positiva, a pessoa tem tendência a pensar negativo. A consequência é essa. Mesmo em uma situação tá positiva, tá legal, a pessoa tá lá passeando, tá numa praia linda, maravilhosa, tudo positivo, mas ela consegue encontrar algo negativo. Porque ela tá viciada nesse pensamento. Não, faz isso não, tô te vendo, viu? Vem pular no meu pescoço não. Então, outro efeito, isso dá outro efeito com relação às reações fisiológicas na pessoa, com relação no seu próprio corpo. Então, conforme você vai tendo pensamentos negativos, isso vai reagir no seu próprio corpo. A pessoa começa a ter boca seca, começa a dar inquietação, o coração começa a acelerar, a pessoa começa a ter tontura, a transpirar, então, várias reações no corpo começam a surgir, né? Ataque de pânico, crise de ansiedade e por aí vai. Um outro efeito é com relação a pessoa começa a transmitir uma imagem negativa de si mesmo. Ninguém gosta de estar perto de uma pessoa que é pessimista, que só reclama, que murmura, que fala mal dos outros, só tem pensamentos negativos. É assim que ocorre, ninguém gosta de uma pessoa que está cheia de pensamentos negativos. Então, a pessoa transmite uma ideia de si mesma de forma negativa. Uma outra questão dos efeitos dos pensamentos negativos, que a pessoa, conforme ela vai tendo pensamentos negativos, pode gerar mais pensamentos negativos. E esses pensamentos negativos podem evoluir para pensamentos catastróficos ou os erros cognitivos que nós chamamos. O que é esse erro cognitivo catastrófico? A pessoa pensa que seu futuro vai ser um desastre, que vai ser realmente uma catástrofe. Ele não pensa em outra alternativa. Ele não acha que tem outra possibilidade positiva. Imagine, nós vivemos, por exemplo, nessa situação. Ai, meu Deus, todo mundo está morrendo e está difícil, está em crise. Ou seja, a pessoa não consegue vislumbrar outra situação. Um outro exemplo. A mãe está esperando a filha, que a filha estuda à noite na faculdade, e ela está esperando que a filha volte para casa, só que a filha se atrasou. Qual que é o primeiro pensamento que a mãe tem? Ai, meu Deus, aconteceu alguma coisa de errado com a minha filha. É um pensamento catastrófico. Ela não pensa em outras alternativas. Ela só pensa o quê? Em algo de desastre, que vai acontecer algo de ruim, algo
de catástrofe, não pensa no futuro como algo positivo, ou não vislumbra outra possibilidade, entendeu? Então, esse efeito pode ocorrer. Pessoa pensar negativo, gerar mais pensamentos negativos e evoluir para um pensamento catastrófico. Um outro efeito que prejudica as suas relações sociais, certo? Então não tem como, fica difícil você se relacionar, você é muito negativo, você vai achar defeito em tudo, vai ser um pessimista de carteirinha, e também prejudica as suas realizações pessoais. É muito difícil com essa crença você avançar. Por isso que é sumamente importante vencer, né? Superar essas crenças que impedem a gente de desenvolver a nossa autoconfiança. Surgiu um estudo da Universidade de Concórdia, lá no Canadá, Montreal. Eles descobriram que pensamentos negativos afetam a saúde da pessoa. Isso mesmo, meu amigo. Isso é para você ver. Sentimentos e pensamentos negativos podem levar o indivíduo a adoecer. Hoje é conhecido de todos as doenças psicossomáticas, né? Então, como é que você está pensando, como é que você está sentindo? Tudo isso vai influenciar aonde? No seu corpo, você vai adoecer. E como que eu faço para trabalhar essas questões dos pensamentos negativos? Uma delas, você tem que começar a filtrar tudo aquilo que você vê. Então, pelos nossos sentidos, né? Os nossos 5 sentidos, principalmente pela nossa visão, audição, nosso paladar. Então, o que a gente está vendo, o que a gente está lendo? É algo que eleva a nossa personalidade, eleva o nosso caráter, enobrece a nossa mente ou não? Às vezes a pessoa fica aí 5 horas assistindo. Então, a média do brasileiro, já fizeram uma pesquisa, geralmente uma pessoa fica 4, 6 horas assistindo televisão. Então, o que aquilo está agregando para ele? E descobriram que o que mais perturba a mente humana são conteúdos de violência e de sexo. Então, quantas vezes você está assistindo um filme e em apenas 2 horas já passaram mais de 300 cenas de violência? Então, não tem como uma mente ser saudável dessa maneira. Agora, na situação que nós estamos vivendo, o que os noticiários falam? Ah, todo mundo está morrendo. O pessoal pegou tal doença, tal coisa, você sabe qual que é a doença aí. Então, todo mundo está morrendo. E aí você liga um noticiário, liga para outro, passa para outro e fala tudo a mesma notícia. Então, quer dizer, você está absorvendo essas notícias ruins. Então, como é que você vai ter um pensamento saudável, um pensamento correto, um pensamento positivo? Se você só alimenta de coisas ruins. Então, situações que provocam ansiedade. Tem que eliminar essas coisas, não tem como. Entendido? A nossa segunda crença limitante é a baixa autoestima. O que é o que é autoestima? Diz respeito a você mesmo. Como que você se vê, como que você se enxerga, como que você projeta as suas expectativas. Agora, o Scooby tá quietinho, viu? Tá sentado, deixa eu ver se dá pra ver, não. Tá quietinho, sossegou agora, né? Precisa de carinho. Scooby é nosso mascote, tá? É o nosso gatinho. Então, autoestima diz respeito a você mesmo. Como que você projeta, como que você valoriza. Então, pense um pouquinho. Então, vou deixar alguns segundos para você pensar como que você vai
é uma das perguntas que eu faço, né, na entrevista. Como que você se vê? Como que você se enxerga? Quando você olha no espelho, você se vê um gatinho ou se você se vê como um leão? Como que você descreve a sua personalidade? Então, pare um pouco, reflita. Se for negativo, você tem uma baixa autoestima. Se for um pensamento positivo, se você se vê como algo pelo lado positivo, você tem uma boa autoestima. E a autoestima, quase que não sai aqui a palavra, hein? Ela é um processo, ela se constrói pessoal e interna. Ninguém pode te ajudar a construir a sua autoestima. É você que é o arquiteto, né, da sua vida, da sua personalidade. Então isso é uma construção interna. Então, meu amigo, o que é uma boa autoestima? É uma pessoa que se respeita, que se ama, que se valoriza, que se cuida. Você tem que colocar limite. Você não pode deixar as pessoas defraudar você, né, prejudicar você, fazer mal a você. Então, primeiro você tem que amar a você mesmo. Não existe aí um mandamento de Deus? Ama a si mesmo, ama teu próximo como a si mesmo. Como você pode amar o seu próximo se você não se ama? Fica muito difícil. Tem um outro, um episódio que eu gosto muito de citar, quando fala um texto lá em João 13, que fala a respeito de Jesus, quando Jesus está na Santa Ceia. Eu só quero, vocês conhecem aí, né, onde Jesus estava celebrando a Páscoa, um dia antes dele ser crucificado. Vocês conhecem a história, mas eu só quero contextualizar para vocês. Olha que interessante. É claro que falando um pouco do tempo de Jesus para o tempo de hoje, era muito diferente, né, do nosso tempo de hoje. Naquele tempo, não existia asfalto, né? Era o chão de terra, o transporte que tinha não era automóvel, era jumento ou era a pé, e as pessoas para ir de uma cidade a outra tinham que andar dias, né? Vários dias ou por várias horas. A pessoa chegava a caminhar aí pelo menos 40 quilômetros por dia. E o que acontecia? O pé da pessoa, e não tinha calçado como nós temos hoje. Então, as pessoas usavam sandálias. Como que ficava o pé de uma pessoa no final de uma caminhada? Claro que ficava sujo. E aquelas... E algumas casas, algumas pessoas que tinham boas condições, elas tinham alguns empregados, tinham servos. E qual que era o papel do servo? Era lavar. Quando o seu senhor chegava, o seu patrão chegava em casa, o servo lavava os pés do seu patrão, né? Um trabalho serviçal que não era muito agradável, né? Você servir, né? Ser empregado. Mas veja só, contextualizei aqui para dizer o seguinte: na Santa Ceia, Jesus lavou os pés dos seus discípulos. E ele, mesmo sendo mestre, mesmo sendo Jesus, mesmo sendo Deus, se humilhou, né? E ele mesmo falou: eu vim ao mundo para servir, não para ser servido. Então, isso aí dá para a gente tirar grandes lições. Não estou falando da questão espiritual, mas da questão aqui que nós podemos aplicar podemos tirar outras lições, uma parte aqui psicológica. Então, por que Jesus fez esse ato? E algo que os discípulos, eles ficaram confusos, porque como que ele é mestre e faz isso?
Pedro ficou indignado, né? Não, você não vai fazer, não vai lavar meus pés. Aí Jesus falou, se você não deixar, você também não tem parte comigo. Porque Pedro era muito orgulhoso. Além de Jesus ter o autoconhecimento, Jesus tinha uma autoestima elevada, meu amigo. Então, quem faz isso é uma pessoa que tem uma autoestima elevada. Ele não precisava de se autoafirmar. E muitas vezes, quando os doutores da lei, os sacerdotes indagavam ele não falava quem ele era. Por que Jesus tinha uma autoestima elevada? Porque ele sabia quem ele era, ele sabia qual era o seu propósito e sabia para onde estava indo. Então é isso, meu amigo. Então você vai começar a trabalhar a sua autoestima. Então, na verdade, a pessoa começa, ela tem uma distorção da sua imagem, né, da sua identidade. Então, quando você começa a regular isso, as coisas começam a fazer sentido. Quando você está na sua casa, como que as pessoas te enxergam? Te enxergam com uma nota de R$100 ou com uma nota de R$2? Me diz aí. Conte aqui nos comentários como que as pessoas te enxergam no trabalho, em casa. As pessoas te enxergam com uma nota de R$2 ou com R$100? Então, é você que dá o valor para você, não é as pessoas que dão valor. Então, você tem que começar a se valorizar. Então, comece a valorizar. Comece, como que eu vou fazer uma outra sugestão aqui para você? Você pode desenvolver na sua autoestima. No dia a dia, comece a se interessar pelas pessoas, ajudar as pessoas, a ser útil para as pessoas. Faça o bem, né? Procure fazer algo, gere valor na vida das pessoas. Por exemplo, quando eu fiz psicologia, qual que era a minha intenção? Gerar valor para a vida das pessoas, ajudar as pessoas. Então pode ser qualquer coisa, pode ser na sua casa, você fazendo qualquer atividade, qualquer ação, isso vai trazer um benefício para você mesmo, na sua personalidade, na sua construção. Meu amigo, nossa, imagine quando a gente está em algum projeto, está construindo, está fazendo alguma coisa, pode ser qualquer coisa. Montei um guarda-roupa, nossa, consegui montar um guarda-roupa, nossa, isso é gratificante. Isso te dá uma sensação de capacidade, de poder. E isso, com certeza, influencia na sua autoestima. Então, comece a fazer coisas, realizar. E aí, vamos para a nossa terceira crença limitante. Então, se você está ligado aí, eu até vou escrever aqui também a nossa senha, nosso código, para que você poste lá no Instagram. Vai ser carro vermelho. Beleza? Então anote esse código, carro vermelho. Então, para quem que chegou aqui, perdeu. Então, esse código, você vai mandar o direct lá no meu Instagram, @alberto_josmar. E com esse direct, eu vou sortear a pessoa para compor aí a nossa terapia aí durante um mês, beleza? Gratuito, claro, mas tem que estabelecer os critérios aí. Então tem que ter lá pelo menos 500 comentários nesse vídeo, tá? É tudo nesse vídeo. Então, depois que acabar a sessão aqui, você vai fazer o comentário e também lá no Instagram, vai fazer o comentário. No Instagram não precisa, só o direct.
Então, no YouTube, aqui acabando a nossa sessão, você vai fazer o comentário e aí, semana que vem, nós vamos fazer o sorteio. Então, vou dar uma semana aí para que isso se realize, tá? E 1000 visualizações. Então, claro que nada é de graça, né? Então, você tem que plantar. Então, você só vai colher aquilo que plantar. Se não plantar, pode ficar sossegado, que não acontece nada, meu amigo, tá? Se nada vezes nada é igual o quê? A nada, não dá nada. Então, você tem que mover também, certo? Então, falando de novo aí o código, escrevi aqui, carro vermelho. Então, a Denise está falando, Denise Ramiro, eu não tenho Instagram. Vai ter que achar aí o Instagram, se você não tem, é fácil de fazer, mas se não tem, pode entrar no Instagram de alguém e mandar o direct e falar, ó, eu sou a Denise e tal, né? E coloca lá, não tem problema. Tem vários meios aí, tô já dando alguns meios que você pode fazer, certo? Próxima crença limitante, a crença... Próxima crença diz respeito ao complexo de inferioridade. Meu amigo, e é uma das características do tímido. Inferioridade, do fóbico social também, né? Perfeccionismo, baixa autoestima e complexo de inferioridade. E eu sofri muito, falando da minha experiência, da minha vida, sofri muito com isso. Porque eu acreditava que as pessoas eram superiores a mim. Eu sempre me colocava como inferior, as pessoas são superiores, eu sempre sou inferior. Eu acreditava piamente que eu tinha que ser uma pessoa rica, que eu tinha que ser um artista, ser alguma... Olha a imaginação da criança, né? Eu tinha que ser artista para as pessoas me aceitarem. E o complexo de inferioridade é o seguinte, qual que é a questão? A pessoa pensa que ela é inferior à outra, né? Então, há uma distorção da sua imagem, então provavelmente é uma questão que envolve, né, a relação lá na infância, né, com meu pai, com minha mãe, ou com você, né, ou com seus pais, tá? Então tem alguma questão aí, talvez foi desamparado, né, não foi... teve esses sentimentos, né, não teve não desenvolveu, né, essa confiança, essa segurança. E aí eu me via nessa situação, então para eu relacionar com as pessoas, ou namorar, eu achava que eu não era bom o suficiente. Não era interessante, eu sempre me via inferior. Pessoas, figuras de autoridade, pastor, padre, ou meu patrão, ou quando eu ia profissionais de saúde, policial, então eu ficava preocupado, né? Eu sentia inferior, né, a essas pessoas, né? Principalmente as figuras de autoridade. Ficava com medo. Mas, graças a Deus, isso aí foi corrigido, né? Graças a Deus, senão, que nem eu falei, que precisava, para me relacionar com as pessoas, eu precisava ser celebridade, né? Precisava ser rico, né? Pensava que era dessa forma que eu ia ser importante, mas não, né? Isso não precisava nada disso. E graças a Deus que isso está curado porque eu pude casar, né? Eu casei, não sou nenhuma celebridade, não sou rico, não tinha nenhum bens, entendeu? Mas primeiro eu tive que me valorizar. Então, como que a pessoa vai me valorizar? Então, primeiro o amor e a valorização começa comigo mesmo, eu tenho que me valorizar. E o que acontece? Então, esse complexo de inferioridade tem várias situações, vários fatores que podem contribuir para a pessoa desenvolver. Então, uma delas é as atitudes dos pais. Geralmente, os pais
Tem pais que enfatizam bastante os erros dos filhos. Pai que só tem uma atenção seletiva, a sua atenção é somente voltada para o negativo. O filho pode fazer qualquer coisa, eu já tive várias experiências atendendo as pessoas. A pessoa pode fazer até com um adolescente. A pessoa pode ser uma boa pessoa, fazer diversas realizações, mas os pais eles só não conseguem ver. Só vê o lado negativo. Então, essa é uma das atitudes. Enfatizar os erros, comparar o filho também com os outros filhos, comparar com outras pessoas, isso é péssimo, isso é ruim, não ajuda em nada. Uma outra atitude, né? Um outro fator são os defeitos físicos. Às vezes a pessoa tem algum defeito com relação à sua aparência, a pessoa não consegue falar, a pessoa é gago, então isso ela começa ficando inferior, né? Sentindo inferior a outra pessoa. A pessoa é cega, tem algum defeito na perna, ela é manca, enfim, tem diversos defeitos. Com relação à sua cognição, a pessoa começa a se comparar com outras pessoas com relação a realizações, a feitos. Então, tem pessoas que têm uma inteligência, conseguem realizar coisas, ter uma alta performance melhor do que ela, então ela se sente inferior. Com relação também aos preconceitos, preconceito com relação a sexo, com relação à família, com relação à sua situação econômica, seu estado, sua situação social, com relação à religião. Então tem vários tipos aí de preconceito que a pessoa ela pode se sentir inferior. Quero contar um episódio, uma vez, isso aí faz alguns anos, eu estava andando de metrô aqui em São Paulo, né? Quem não conhece, aqui nós temos os metrôs sempre estão cheios, né? Nos horários de picos, de manhã e à tarde. E determinado momento, era por volta aí de uma hora da tarde, tinha um rapaz na minha frente, né? Estava em pé, um deficiente visual, estava sentado, estava conversando com um outro rapaz. E ali, conversando, e eles chegaram num momento, um determinado assunto, eles começaram a falar de trabalho. E o deficiente visual, ele falou que ele estava saindo do trabalho dele, né, da parte da manhã, e estava indo para o seu segundo trabalho. E o rapaz ficou admirado. Porque, nossa, você que é deficiente visual, trabalha, tem 2 trabalhos, e tem pessoas que têm braços, têm pernas, e não trabalham, né? Às vezes, a pessoa é preguiçosa, né? Está esperando que as coisas caiam do céu, e não é assim dessa forma. Então, essa história nos ilustra o quê? Que o cego, ele não se sentia inferior, ele tinha capacidade. Então, a capacidade não é você, os limites é você que põe, entendeu? A limitação está onde? Na sua mente. Ele tinha uma limitação reduzida, né, devido à visão dele, mas o cara tinha trabalho. Então, muitas vezes, como que você se enxerga, como que você se vê. Então, muitos deficientes, eles falam, não precisa ter dó de mim, né? Então, às vezes, a pessoa vê uma pessoa que tem alguma certa limitação e a gente quer, nossa, ter dó, mas não, né? As dificuldades, as diversidades surgem para todo mundo. E você começa a olhar de outra forma, né? Levanta a cabeça, né? Você é
você tem que começar a olhar que você não é superior a ninguém e também nem inferior, nós somos iguais, tá? Todos nós somos seres iguais, não tem nenhum ser humano diferente do que o outro, não tem nenhum não tem nenhum super-homem, tá? Ninguém nasce super-homem, tá? Ninguém, quando o bebezinho nasce, o médico não fala, ó, esse aqui vai ser um jogador de futebol, esse vai ser um escritor, esse vai ser uma pessoa mais linda. Não existe isso, certo? Então todos nós somos iguais. E aí o que acontece? Quando a pessoa tem esse sentimento de inferioridade, ela procura estilos de enfrentamento, ela procura supercompensar isso através de alguma forma. E eu já fiz isso. Eu lembrava que no colégio, tinha uns amigos que eu via que ele era um cara muito descolado, era um cara engraçado, fazia piada. E na minha adolescência eu fui para esse caminho, né? Tentar ser engraçado para ser aceito, né? Pelas pessoas, fazer coisas engraçadas, meu amigo, mas era um fiasco. Então, às vezes a pessoa utiliza essa supercompensação, né? Alguns recursos para compensar essa inferioridade, né? Então, esse sentimento de inferioridade, ela faz nascer também um desejo de superioridade, por outro lado também. Então, a pessoa acaba querendo desenvolver esse sentimento, que nem eu falei, né? Eu não falei que queria ser artista, ser rico. Então, por quê? Tinha esse sentimento, porque precisava me autoafirmar, certo? Então, claro que cada pessoa, na sua dificuldade, ou também no complexo de inferioridade, ela tem um estilo de enfrentamento que ela utiliza. Então você tem que começar a verificar como que você está enfrentando essa situação. E eu fazia dessa maneira, queria ser engraçado, né, para ser aceito, né, e não funcionava, né? Comigo não funcionava. Pode ver que piada não é o meu forte, né? Mas eu faço aí algumas piadas. E para a nossa última... Pessoal, vocês estão entendendo aí? Então, poste aí, estou entendendo, entendi. Quero saber aí que eu não estou falando sozinho. Pessoal também do Instagram, comente aí. Tem um Julisson, boa noite. A Bruna Blanco, o Lucas, Denise, Maria de Jesus, o Cleiton, também não sei, Renta, não sei o que, boa noite, José, Denise Amiro, Thiago. Então, se vocês estão entendendo, comunica aí, meu amigo. É verdade aí, ó, pessoal falando, não certo? Ana Luísa falando, sempre fica salvo as nossas lives. Então, às vezes, quando eu tiro, quando dá algum problema no som, aí quando não está legível, né, aí eu tiro, né? Mas elas sempre ficam salvas, beleza? E tem bastante conteúdo, tá? Lá no meu canal no YouTube. Então é isso aí. Então é isso, pessoal. Então vamos para a nossa última crença limitante. Então, a última crença é hipersensibilidade à avaliação negativa. E olha que as crenças limitantes, nós temos crenças limitantes com relação a nós mesmos e com relação aos outros. Então, eu fui falando aí com relação a você mesmo, tá? E agora nós vamos vou falar agora com relação ao próprio eu, né? A própria pessoa, e depois vou falar com relação aos outros. Certo? Então, hipersensibilidade e avaliação negativa. O tímido, ele tem isso, o fóbico social. Hiper, então, nome é um prefixo que vem da palavra grega, vem do grego, diz posição, tá em posição superior, excesso,
né? E sensibilidade, né? Denota vários outros sentidos, denota o que? Fragilidade, sensibilidade. A pessoa tem uma excesso de sensibilidade, excesso de fragilidade com relação à avaliação do outro. Uma simples aproximação das pessoas, a pessoa já sente ansioso, já começa a pensar que os outros irão avaliar ela negativamente. Imagine, isso que já aconteceu, né? A pessoa ela vai no restaurante, só que ela tem esse pensamento de que as pessoas vão avaliar ele negativamente. A pessoa tem isso na mente. A pessoa está no restaurante, só que ele acha que os outros estão percebendo que ele está ansioso. Então isso já aconteceu, né? Experiência, eu fazendo atendimento em grupo, então a pessoa falou: eu não gosto de comer em restaurante, em lugares públicos, porque eu acho que o outro vai estar me observando. E aí, olha a situação. Quando você tem essa hipersensibilidade, você está pensando o quê? Que o outro está te avaliando. Quando você pensa isso, você começa o quê? A focalizar o quê? Nos seus atos, no seu desempenho. E você não começa a pensar mais nada, só nisso, né? Então começa a dificultar, né, a sua relação ali naquele momento, na mesa. Você a sua mente e o seu pensamento vai focar o quê? No seu desempenho, né? Naquela situação. Você acha que as pessoas vão olhar as suas falhas, os seus erros, vão cometer alguma gafe, e realmente, né, a sua ansiedade realmente pode aumentar. Eu tenho uma outra pessoa uma vez falou que ele tem ansiedade social, né, fobia social. Mas ele falou que as pessoas não sabem, só o pai dele e a mãe dele. Para você ver que isso é fruto da nossa imaginação, né, do nosso pensamento. A gente pensa que as pessoas estão percebendo a nossa ansiedade, percebendo o nosso desconforto, e não, a pessoa não está querendo te avaliar, né, te avaliando o tempo todo, verificando cada detalhe, não é. E para você ver que, como ele conseguia, né, falei, como que você vive já há muitos anos, você está vivendo muitos anos e as pessoas não sabem que você tem ansiedade. Então, ele tem a vida dele no dia a dia, tem trabalho, está trabalhando, e as pessoas, ele fala, eu não falo isso nem para os meus parentes, nem para os meus amigos, as pessoas não sabem. Certo? E isso é possível. Então, e aí eu vou falar depois mais isso aí, como que trabalhar essa hipersensibilidade, né? Então, avaliação negativa com relação a avaliação negativa a pessoa tem com relação a ela mesma. Então, ela acha que é uma pessoa chata, acha que ninguém gosta dela, eu não sou interessante, eu não sou uma pessoa legal, não sou uma pessoa boa. Então, vários pensamentos negativos a pessoa tem direcionado em relação a ela. E aí o que acontece? A pessoa começa a se frustrar, ficar decepcionada. Então, a pessoa acha que está sendo punida, está sempre decepcionada com ela mesma, tem uma autocobrança. Então, são vários pensamentos que vão surgindo, né? Essa avaliação negativa. Então, começa primeiro nela. E tem também essa avaliação negativa que a pessoa tem, que eu falei, se tem alguma coisa agora. Com relação aos outros, as pessoas são altamente críticas. As pessoas vão me criticar se eu fazer tal coisa. Minha vida, é claro que
a gente não pode garantir, né? A crítica, ela faz parte da vida. Né? Se você fazer algo, as pessoas vão criticar. Se você também não fazer nada, as pessoas também vão criticar. Então, não sei, você está num mato sem cachorro. Mas assim, há um exagero, né? Um excesso que a pessoa pensa que todas as pessoas são críticas, são julgadoras, as pessoas estão me avaliando negativamente, as pessoas estão pensando, o que as pessoas estão pensando sobre mim? As pessoas estão me observando, são pensamentos, avaliações que realmente são essas crenças, né, essas crenças negativas com relação a você e com relação aos outros, impede de você desenvolver a sua autoconfiança, impede de você vencer a sua timidez, vai impedir de você vencer a sua ansiedade social, sua fobia. Tem que começar a trabalhar essas questões. E como que eu faço, Alberto? Tá? Então falamos um pouco sobre isso. Uma delas, como que eu trago? Se você é uma pessoa sensível, como eu diria assim, a primeira vez que você, por exemplo, você não mora no sítio, você não cresceu numa roça, né? Você não sabe carpinar, você não tem esse costume. Quando você pega na enxada, vai lá carpinar um dia, né? Você tem um jardim na sua casa, tem um gramado e você vai fazer algum serviço de jardinagem ali, carpinar, tal, alguma coisa. Você vai perceber que como você não está acostumado, você vai perceber a sua mão já vai começar a crescer bolhas, né? Por quê? Porque sua pele é sensível a esse tipo de trabalho, você não está acostumado. Só que você vai perceber o seguinte, a pessoa que trabalha carpinando todo dia, que tem um sítio, que trabalha na roça, ela vai perceber que depois de alguns dias, a mão já não vai crescer bolha, já não vai sangrar, já não vai machucar, porque acostumou. A mesma coisa podemos aplicar também aqui na hipersensibilidade, avaliação negativa. Uma das técnicas que eu utilizo é a exposição. Você tem que se expor a essas situações. Então, é através dessas exposições que você vai ter os insights, que você vai aprendendo ali habilidades, vai desenvolvendo. Ou seja, meu amigo, faz parte, tem que aprender a tolerar a ansiedade, tolerar o desconforto. Então, tem que ter alguma tolerância, tem que ter paciência. E é claro que o exercício precisa fazer correto. Não é fazer de qualquer jeito, senão, pelo contrário, intensifica mais a ansiedade e essa sensibilidade. Então, é possível trabalhando dessa maneira. Então, esses são os 4, antes de encerrar, né? Vou ler aí os comentários. Então, para vencer, né, desenvolver a autoconfiança, tem que trabalhar pelo menos, eu citei, essas 4 crenças limitantes, né? Pensamento negativo, baixa autoestima, complexo de inferioridade e a hipersensibilidade e avaliação negativa. Então, é imprescindível, não tem de outra forma. Foi dessa maneira que eu fui trabalhando cada uma dessas crenças. E vamos ver que nas próximas lives vamos falar de outras crenças limitantes também, ok? Vamos falar também dos bloqueios. Então tem muita coisa boa aí nas próximas lives que nós vamos fazer. Vamos falar aí dos bloqueios, das crenças, tá? Dos pensamentos, quais são os principais pensamentos que travam a pessoa na hora de desenvolver a autoconfiança. Então, para a gente finalizar aqui, deixa eu ler alguns comentários, o que o pessoal está falando. Então, a Bruna
fazendo o comentário dela aqui. É possível ter boa autoestima sendo uma pessoa tímida e fóbica? Eu achava que era impossível, meu Deus. Ó, é uma... Que nem eu falei, né? Não. Então a gente precisa primeiro falar o seguinte. Fazer a diferenciação do que é tímido e do que é fobia social. Então, as pessoas confundem, tá? Então, geralmente, pessoa que não trabalha com isso, não sabe distinguir. Eu, como já tenho algum trabalho com isso, eu já consigo fazer essa diferenciação. O tímido, ele tem uma ansiedade branda de situações sociais. O fóbico social... O medo, ele tem um medo e uma ansiedade intensa de situações sociais. Pode ser uma situação ou mais. E para a pessoa enquadrar na fobia social, tem que ter alguns critérios. Tem que causar sofrimento na vida da pessoa, tem que causar prejuízo. Por exemplo, devido a essa ansiedade que ele tem das situações sociais, ele não consegue ir para a escola. Ele precisa, na sala dele lá tem 10, 20, sei lá, 40 pessoas, ele não consegue entrar na sala de aula. Então, essa ansiedade está prejudicando a vida dele, ele não consegue mais ir para a escola. Então, tem que ter um prejuízo na vida da pessoa, ou na área educacional, ou na área do trabalho, ou na relação afetiva, ou nas suas relações. Então tem que ter um prejuízo, tem que ter sofrimento, a pessoa começa a evitar situações. Então você é o tipo de pessoa que começa a evitar situações. Tem um seminário na escola, você pega e falta, você evita as situações. Eu, quando tinha seminário, fazer apresentação na faculdade, eu inventava que estava doente, chegava atrasado. Então a apresentação era 7 horas da noite, chegava 8 horas, chegava depois da aula, entendeu? Fazia algum jeito para não fazer a apresentação. Então o fóbico, então, tem essa questão, há prejuízo e a ansiedade, ela é mais intensa. O tímido é uma ansiedade mais branda. Agora nós também temos uma classificação do tímido. Então, o tímido, ele tem uma vida social já mais normal. O fóbico não. A sua vida social é prejudicada, o do tímido não. Tá? Tem poucos prejuízos na vida social. O tímido, ele consegue trabalhar, ele consegue estudar, ele consegue... eu tenho vergonha, sou tímido para falar em público. Eu tenho uma amiga ela é tímida para falar em público, mas ela conseguia falar, ela conseguia fazer a apresentação, ela conseguia passar a mensagem dela. O fóbico já não consegue, começa a ter reações, sintomas, tanto cognitivos, comportamentais e fisiológicos. Tá? Se você está tendo dificuldade em alguma das áreas, já não é timidez, é fobia. Tá? E é claro, se você... E uma das crenças, um dos fatores que contribui para a pessoa continuar na timidez, na fobia social, é a baixa autoestima. Esse é um dos fatores. E com certeza, provavelmente, quando você começa a eliminar esses fatores, por exemplo, com a autoestima, você começa a resolver o seu problema com relação à timidez, com relação à fobia social. Agora, você pode ser, deixa eu até explicar essa parte também. Então, depois você fala aí se você entendeu, tá? Então, a timidez, a timidez, ela é, na verdade, uma característica, né, de personalidade. Você pode ser uma pessoa tímida e ter uma vida completamente normal. Temos vários depoimentos de artistas, celebridades que são tímidos.
Keanu Reeves, Meryl Streep, Jessica Alba. Então são celebridades que já confessaram que são tímidos. Você pode ter uma vida normal, entendeu? Então você pode sim ter uma boa autoestima e ser uma pessoa tímida. Só que a timidez, ela não pode prejudicar a sua vida, tá? Então, quando a timidez... Tem um vídeo meu onde eu falo quando a timidez se torna um problema. Eu não vou falar aqui, prolongar, né? Mas tem um vídeo que eu falo a respeito disso. Você pode ir lá no meu canal e ver quando que a timidez se torna um problema. Então, tem ali algumas situações. Você pode ser uma pessoa tímida, né? Você pode ter uma boa autoestima e ser uma pessoa tímida. A timidez é uma característica de personalidade, tá? A timidez não é uma doença, certo? Agora, claro que você pode ter uma boa autoestima e pode ter fobia social também, mas é uma coisa quando você desenvolve uma boa autoestima, você também vai melhorando a sua ansiedade social, tá? Outra pergunta aqui, Mariana falando, sou muito assim, não consigo socializar com ninguém por medo. Então, uma outra crença, os medos precisa também ser superados. É com medo mesmo, viu, Mariana, que a gente tem que enfrentar a situação, tem que romper, eu falo, né, romper o ciclo, a paralisia social. Temos que romper essa paralisia social, romper a inércia. Não é no sofá, não é dentro de casa que a gente vai vencer a timidez, a fobia social. O outro também comentário, mesma coisa aqui. Sou sociável, mas não consigo socializar por medo. Tá meio confuso aí, ambíguo, né, na sua fala, né? Se você é sociável, mas não consegue sociar por medo, né? Você talvez seja uma pessoa amigável, né? Você é uma pessoa boa, mas talvez você tenha algumas situações você consegue socializar, mas em outras você tem dificuldade. Talvez seja isso que você quis dizer. Beleza, pessoal? Não tendo nenhum comentários, então eu vou encerrando por aqui. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Fazer mais alguma pergunta? Se não tiver nenhum comentário mais, nós vamos encerrando. Então, dando o último recado aí. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Então, você vai estar aí toda semana, novidades. Nós temos lives procurando trazer conhecimento e informação para que você realmente possa superar a sua timidez e fobia social. Thiago Brandini falando aí, muito bom. E se você também quer participar do nosso evento Adeus Timidez, se inscreva, tá os links aí embaixo, né? Deixei o link aí para você se inscrever, fazer parte aí do nosso grupo, do nosso movimento. Está decretado, meu amigo, a liberdade social. Então vem comigo que eu estou caminhando para essa direção e eu quero também levar você. Não tem nada melhor do que poder interagir, se comunicar com qualquer pessoa em qualquer lugar, em qualquer situação. Você também pode, você consegue. Eu acredito, meu amigo, em você, por isso que eu faço isso e eu incentivo você. A Mariana falando sobre florais. Então, com respeito a florais, são terapias alternativas na timidez. Bom, aí você precisa estar fazendo uma avaliação. Então, geralmente, tem várias pessoas que fazem uma entrevista comigo. Precisa saber se essa timidez,
se tá tão prejudicial, já não é timidez, deve ser fobia social. Tá? Então você tem que ver isso. E sim, claro, florais é algo, é uma terapia alternativa que auxilia, sim. Tá? Só que não é o tratamento principal. Então, se você quer realizar algo para trabalhar com a timidez e com a fobia, principal tratamento é a psicoterapia, é a terapia, é a técnica cognitiva comportamental que eu utilizo. Então foi essa técnica que eu obtive os meus resultados, que eu curei da minha fobia. E então, o principal é a psicoterapia. E aí, secundários, nós temos diversos. Então, primeiro tem que trabalhar com a psicoterapia. E segundo, nós temos medicamentos, temos as terapias alternativas, temos os florais, temos produtos naturais, fitoterápicos, temos outras diversas terapias, musicoterapia, certo? Temos várias outras terapias. Florais é bom, mas não é para trabalhar a questão, não é o principal. Por isso que tem muitas pessoas que mandam mensagem lá no meu canal, até no meu e-mail, eu estou fazendo tratamento com medicamento, mas minha ansiedade não melhorou, ainda tenho medo, eu tenho ainda ansiedade. É claro, porque não é o tratamento principal, é o tratamento secundário. A primeira coisa é a psicoterapia, depois que você vai trabalhar com os medicamentos, se isso o profissional vislumbrar que é necessário. Que, na minha opinião, nem todos precisam tomar remédios. Ok? Só que as pessoas vai para o mais fácil, pensando que tomar remédio vai resolver o problema, e não é. Deixa eu ver aqui mais perguntas, mais questões que vocês colocaram aqui. Ó, o pessoal comentando aqui, isso é somente quando eu estou com gente que eu sinto confortável, aí consigo socializar. Isso aí. Então, você comentando aqui, né, mas você em cima, é somente quando eu estou com gente que me sinto confortável. Mas você falou uma coisa em cima e embaixo você falou outra, ó. Eu tenho, em situações que eu tenho que estar com desconhecidos, eu tenho pânico, então você tem fobia. Se você começa a ter essas reações, ataque de pânico, né, essa ansiedade, você tem fobia social. Então precisa trabalhar, verificar as causas. Então uma das coisas que eu faço, tá, no tratamento, verificar a causa, verificar o que mantém, começar a trabalhar isso, certo? Porque para cada pessoa tem algo que pega mais, tá? E eu vou falar isso semana que vem no nosso evento. Também vou falar isso das questões dos 4 pilares, tá? Então aguenta aí. Ó, tanto que a maioria das pessoas que me conhecem ficam sem reação quando falam que eu sou fóbico. É uma boa, pode falar, né, para explicar, né? Às vezes a pessoa quer que você faça certas coisas, né, explicar, principalmente na escola, professor, eu tenho dificuldade e tal, porque às vezes a pessoa é tímida, tem fobia e a outra querendo forçar você a fazer tal coisa. Isso é extremamente ruim. Então, aí, ó, né, o Bobino, né, sei lá como que é o nome que ele colocou aí, né? Então, é isso, né, ele falando isso, né, afetando, né, seu trabalho, seu estudo, né, por conta da fobia, ele não está trabalhando, não está estudando, me sinto culpado. Então, trabalhar também é questão espiritual, tá? Não se sinta culpado, meu amigo, você não tem culpa, tá? Só precisa desenvolver essas questões, resolver essas questões, como eu também resolvi as minhas. Acho que o enfrentamento é uma boa técnica para superar, sim. Tem as técnicas que a gente trabalha na terapia. E cada pessoa eu verifico que tipo de técnica ele está utilizando. Por exemplo, um dos estilos de enfrentamento que a pessoa utiliza
Tem pessoas que utilizam álcool, drogas para ficar desinibido. Tem pessoas que dosam remédio quando vai sair de casa. Então isso é um dos piores estilos. Fuja disso, é um perigo, né? Um dos piores estilos de enfrentamento que a pessoa pode utilizar. Eu falo porque eu já usei isso. Então, para eu ficar desinibido, eu tomava bebida alcoólica. Então, graças a Deus, nunca gostei de bebida, né? Mas eu fazia isso para ficar desinibido e nunca funcionava, né? Nunca conseguia chegar em ninguém, né? Tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui. Foi muito bom estar com vocês. E semana que vem, no nosso evento, nós estaremos aí, vamos fazer o nosso sorteio, vamos ver qual é a pessoa que ganhou. Beleza, pessoal? Muito obrigado e a gente se vê na próxima semana.